No dia 3 de setembro, a China realizou um desfile militar, marcando 80 anos da vitória do país na Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, o presidente Xi Jinping, que dias antes da festa estava propondo a IGG, a Iniciativa de Governança Global, se fez acompanhar de outros 20 líderes estrangeiros. Os adversários da China identificam a IGG como uma tal nova ordem mundial, um termo frequentemente associado a teorias conspiratórias e ao medo irracional de qualquer coisa que venha do outro lado do mundo. Para turbinar os receios ocidentais, ainda veio a demonstração de como a notória evolução da tecnologia e da indústria da China se reflete agora nos equipamentos das suas forças de defesa. As agências de notícias da Europa e dos Estados Unidos geraram uma manchete e dezenas de especulações para cada equipamento novo revelado nesse desfile, com destaque especial para um míssil capaz de atingir qualquer ponto do planeta sem ser detectado. Uma das novidades apresentadas. Bom dia, eu sou Jorge Luiz. Este é o podcast e Rádio Web Xixová. O podcast ainda não funcionou, mas a Rádio Web Xixová, essa sim, está a todo vapor. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Se você é daqueles que gostam do flashback, então digita aí no Google Rádio Web Xixová e você vai ser direcionado ao site. Chegando no site tem o QR Code e você pode instalar o aplicativo da rádio e assim ouvir muita música de flashback. Mas eu também toco um pouco de música cristã. Música cristã é só um jeito de crentes evangélico ou cristão ganhar um dinheirinho. Porque para mim louvor é aquela música que você faz para Deus, canta para Ele e não recebe aplausos, a não ser do próprio Deus. Mas, por falar em Deus, vamos ver o que a China mostrou aí. Foi um modelo de míssil balístico intercontinental DF-5C, uma arma nuclear de combustível líquido que representa uma melhoria notável em sua tecnologia militar. De acordo com o Global Times, um jornal nacionalista chinês, a arma é capaz de atingir qualquer ponto da Terra. Também desfilaram 2 novos veículos submarinos. A arma é capaz de atingir qualquer ponto da Terra. Será? Não tripulados, em forma de torpedo, o AJX-002 e o HSU-100. O analista de defesa Alex Luck indicou à AFP que o primeiro é presumivelmente o modelo de reconhecimento e o segundo é mais misterioso, mas é possível que tenha capacidade para lançar minas sem tripulação. 4 novos mísseis antinavio, com vários metros de comprimento, desfilaram pela Praça da Paz Celestial. Por tudo isso, o que se viu na China em 3 de setembro de 2025 está longe de ser banal. Sobram indícios de que a China se move cada vez mais rápido, e não apenas no desenvolvimento tecnológico, não apenas na capacidade produtiva das suas indústrias. Se move rápido também nas relações internacionais. Trata-se de uma verdadeira placa tectônica da geopolítica, uma estrutura gigantesca que se move silenciosamente, é verdade, mas com uma rapidez inegável. Poderá esse movimento resultar num... Bom, como vocês sabem, eu estou fazendo aqui um react do canal Avro. Toda honra é dada ao Avro. Vocês vão lá no canal dele e assistam por inteiro. Eu aqui vou deixar o link desse vídeo no primeiro comentário fixado para vocês. Mas, logicamente, o Avro é muito conhecido. Quem é desconhecido sou eu. Mas espera lá, não se trata de mim esse vídeo, e sim da China. Eu já até estou vendo os Estados Unidos fazendo o que ele sabe fazer
de melhor. Mentir, espalhar boato. Isso ele é muito bom. Terremoto? Por falar em terremoto, vamos falar de teoria da conspiração. Todos vocês conhecem o Tesla. Por causa dos carros elétricos Tesla, mas o Tesla, em 1900 e sei lá quando, ele já tinha inventado o controle remoto. Ele já tinha colocado luz a 5 quilômetros sem um interruptor, sem um fio. Ele já ligou várias lâmpadas. O cara, gênio para ele era pouco, mas ele diz que tinha inventado uma máquina de fazer terremoto. Ele chegou até a demonstrar em um prédio lá em Nova York. Mas essa máquina sumiu, desapareceu, ninguém achou a máquina de fazer terremoto inventada pelo Tesla. Agora vai aqui a minha teoria da conspiração. Não te é estranho que a Rússia está em briga com a Ucrânia, mas é uma briga forjada pelo próprio Estados Unidos? Porque a Ucrânia belicamente é 100% inferior à Rússia. Mas eles estão ali brigando porque a tal da OTAN, que é controlada pela Rússia, sempre dá uma ajudinha e coloca uma arminha a mais para que a Rússia perca o controle e vai para cima e faça uma merda para eles ter uma desculpa para fazer uma merda maior ainda. Você entendeu? Captou a minha mensagem? Mas agora vamos continuar a falar da máquina do terremoto. Mas vocês repararam que recentemente naquela região da Rússia teve um terremoto? Vocês já repararam que nessas regiões perto de conflito, de vez em quando aparece um terremoto meio que do nada, como na Tailândia? Vocês se lembram? Será a mão de Deus ou seria a mão do tio Sam disfarçado de Deus? Porque se o crente tivesse vergonha na cara, saberia que o senhor Estados Unidos da América, o tio Sam, é a besta do Apocalipse. Saberia. Aquele que não deixa ninguém comprar e nem vender, senão passar a mão na cabecinha deles. Mas bora lá, porque o assunto não é esse. Mas reflita aí sobre terremotos. Eu vou falar aqui, ó. Que horas são? 15 horas e 13 minutos, dia 23/9. Será que vai haver um terremoto perto da Venezuela esses dias? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Será que vai haver um terremoto por esses dias, abalando principalmente a Venezuela ali? Aguardemos. Mas bora lá agora. Vamos continuar com esse vídeo aqui. Atenção, bacharel em Direito. Enquanto você manda currículo para escritório... É propaganda. Então, eu disse esse negócio aí porque vocês sabem, né? No campo das relações internacionais, a China aposta nas chamadas organizações multilaterais. São aquelas que unem diferentes países por objetivos em comum. Um exemplo é o BRICS, do qual o brasileiro ouve falar bastante, e outro é a OCS, a Organização de Cooperação de Xangai, que hoje tem como seus principais membros China, Rússia e Índia. A OCS
se reuniu no primeiro dia de setembro, pouco antes do desfile militar que gerou tantas manchetes pelo mundo inteiro. Foi nessa ocasião que Xi Jinping fez um discurso lançando as bases disso que agora está sendo chamado de Iniciativa de Governança Global. O discurso é longo, mas na leitura da transcrição publicada pela agência chinesa Xinhua, pode-se pensar o seguinte: rejeitamos hegemonismo e política de poder, nos tornando assim uma força proativa para a paz e o desenvolvimento do mundo. Devemos advogar um mundo multipolar, equitativo e ordenado, e uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva, e fazer com que o sistema de governança global seja mais justo e equitativo. O discurso de Xi Jinping, que lançou as bases da Iniciativa de Governança Global, foi estruturado em 5 tópicos, que detalham 5 áreas de atuação e 5 objetivos da IGG. A diplomacia chinesa resumiu tudo nesse quadro, publicado pela Embaixada da China no Brasil e também por outras embaixadas em outras línguas. Aqui a gente vê: igualdade soberana, garantir que o hegemonismo denunciado por Xi não possa ameaçar a soberania de outras nações. Estado de Direito Internacional. É lógico que os Estados Unidos não vai gostar disso, né? Porque tudo que ele gosta é de meter o focinho no país dos outros e ditar as regras. Já a China faz completamente o contrário. Deixa o país à vontade para ser o que ele quiser ser. Ou garantir que as relações entre as nações sigam um conjunto de regras claras, até para que interferências políticas não se misturem ao comércio exterior, como no caso do tarifaço, por exemplo. Multilateralismo, colocado bem no centro da lista, porque é um conceito central para o que vem antes e o que vem depois, que são 2 itens muito autoexplicativos, aliás: abordagem centrada no povo e tomada de decisões reais. É impossível deixar de notar que a China está propondo agora, de maneira mais frontal, um embate entre multilateralismo e hegemonia. Nos Estados Unidos, considerado até então a potência hegemônica, isso obviamente não foi muito bem recebido. Diante do anúncio da IGG, Donald Trump, que andava alguns dias aí sem fazer aparições públicas, não se manifestou, não disse nada. Mas aí, quando veio o desfile militar, ele reclamou. E no Twitter, claro. Donald Trump, no meio disso tudo, desse momento emblemático, já reagiu e afirmou que Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un estão conspirando contra os Estados Unidos. Esse encontro de líderes mundiais no desfile militar em Pequim mostra, mais uma vez, como as políticas de Trump estão fortalecendo alianças para superar a dependência e a influência dos Estados Unidos. Meu amigo, na verdade, o Donald Trump, ele foi convidado para estar aí. Ele não aceitou. Então não tem essa que isso é uma afronta. Isso aí, na verdade, está dizendo: nós queremos paz. Estamos aqui buscando a paz e o desenvolvimento dos países. Mas se vier para cima da gente, vai tomar. É simples assim. Se vier para cima da gente, vai tomar. Estados Unidos. No grande desfile militar, que veio na sequência do anúncio da Iniciativa de Governança Global, a IGG, também havia brasileiros presentes. O país foi representado por Celso Amorim, o assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais. Celso saiu do desfile dizendo que a demonstração de forças não era contra nenhum país em específico, mas sim contra o fascismo, o verdadeiro adversário derrotado pela China na Segunda Guerra. Outra brasileira presente foi a ex-presidente Dilma Rousseff, que hoje preside o Banco dos BRICS e no passado recente já foi condecorada e elogiada por Xi Jinping pela gestão dela à frente do banco. Tanto Celso Amorim quanto Dilma Rousseff, que é a presidente do Banco dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento, foram também recepcionados por Xi Jinping antes do desfile militar, cumprimentaram Xi Jinping e também a sua esposa, e essa participação do Brasil representa e mostra o alinhamento do governo brasileiro com essa postura de contestação da hegemonia dos Estados Unidos nesse desfile e nesses eventos que foram considerados também como uma festa anti-americana. É assim
também que alguns veículos estão se referindo a essa parada militar que aconteceu na China. Como se percebe, a presença brasileira no evento recebeu uma cobertura bastante crítica da nossa mídia hegemônica. E se a reportagem, que é dedicada apenas a narrar os fatos como eles são, usa o termo anti-americano para conceituar esse evento, imagina o tom dos comentaristas. Esses radicalizam ainda mais quando se referem aos líderes do mundo inteiro que estiveram presentes na China na esteira do lançamento da IGG. Você falou líderes do mundo inteiro, eu acrescentaria do mundo ditatorial inteiro, né? Do mundo autocrático inteiro. Tem muito poucos governantes de países democráticos aqui. Qual o sentido do embaixador Celso Amorim estar lá? Bem, o Celso Amorim e assim como o presidente Lula são entusiastas dessa tese de contestação da ordem internacional liderada pelo Ocidente, né? Eles têm trabalhado nisso desde o início do século, né? Desde o primeiro mandato do presidente Lula, indo a Pequim, indo a Moscou e trabalhando essa ideia de que ele poderia ter abaixado, ficado de 4, né, para os Estados Unidos, fizesse o que quisesse no fiofó dele. É para isso que vocês estão aí, para que países se ajoelhem para vocês usarem o que quiserem. O Brasil é um país grande, um país inteligente e precisa ser respeitado como qual. Os Estados Unidos, ele não respeita o Brasil e, pelo contrário, acha que aqui é o quintal dele, é a horta, e quando ele precisa assim de um legumes, ele corre lá e pega, e que se dane quem é o dono da horta. É assim. Ou seja, qual é a vantagem em si de você apoiar os Estados Unidos? O que você tem de vantagem? Pois é. É nenhuma, né? É nenhuma. É sempre dizer yes sir, e mais nada. Entendeu? É ter o pior da tecnologia. É ter tudo no pinga-gota. E a China, ela cresceu porque ela aprendeu que crescer é ensinar os outros países a crescerem. Por isso, eu não tenho medo de dizer que os Estados Unidos perdeu a África para a China. E a África vai deixar, logo, 30, 40 anos de ser um continente aliado à miséria. E se ficar na dependência dos Estados Unidos, é isso que vai ser. Porque eles só vão lá roubar ouro, roubar diamante e roubar petróleo e nada de pitipiriba no retorno. Ele financia alguns golpistas, alguns presidentes e alguns empresários ladrão, mas o país fica entregue às moscas, enquanto eles comem do bom e do melhor. Não é o que nós vimos aqui com a família Bolsonaro? As pessoas do Deus, Pátria e Família, cuja família é uma bagunça e o Deus é só o dinheiro. Bom, deixa eu parar com isso. É preciso ter o que eles chamam de multilateralismo, na verdade, é a contestação dessa liderança ocidental e acompanhar essa ascensão da China como a líder dessa contestação. A declaração mais importante envolvendo o Brasil nesse evento na China não veio dos nossos representantes nacionais. Veio, isso sim, de Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Quando ele foi questionado sobre como a guerra na Ucrânia acaba incentivando o tarifaço de Trump, Putin usou o julgamento de Jair Bolsonaro para argumentar que não, Trump não precisa de incentivo para taxar ninguém. Это событие на Украине – это только предлог до решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран
экономические связи с которыми кого-то не устраивает. Например, да, существует диспропорция в торговле между Соединенными Штатами и Индией, Соединенными Штатами и Китаем. Но нет никакой диспропорции в экономических отношениях между Бразилией и Соединенными Штатами. É que a pessoa, ela cansa de ser escravo. Ela pode ser escravo por um tempo, mas ela cansa. Обозначен 8 августа, а против Бразилии ввели дополнительные пошлины 6-го. Причем здесь Украина? Хотя ссылки были на Украину. Ну при чем здесь? Да ни при чем. Там проблемы, вот именно там, проблемы во внутриполитических раскладах. В том числе связано с взаимоотношениями между действующими властями и бывшим президентом Болсонaro. При чем здесь Украина? Ни при чем. E o tarifaço de Trump, quem diria, acaba apressando as grandes mudanças na ordem geopolítica. Vários analistas encontram um consenso ao dizer que o anúncio da nova iniciativa de governança global no âmbito da OCS chegou mais cedo do que esperado, em função da guerra comercial. E um outro clube de países que estreita os seus laços em função dessa ameaça é justamente o nosso BRICS, que a pedido do Brasil vai se reunir extraordinariamente no próximo dia 8. Num mundo em constante mutação, há uma única certeza: não há estabilidade à vista. Bom dia, eu sou Jorge Luiz. Este é o podcast e Rádio Web Xixová. O podcast, como vocês já sabem, nunca funcionou, até porque eu acabei fechando meu comércio e estou em casa. E na minha casa não tem espaço suficiente para receber visitas. Tá tudo aqui, microfone, computador, mesa de som, tudo. Mas não tem como armar o circo. Na verdade, se for via web, dá até para fazer via web. Mas o legal é você fazer tete a tete. Mas a Rádio Web Xixová, Xixová, na língua tupi, quer dizer pico mais alto. Então, a Rádio Web Xixová é o pico mais alto aqui da cidade, transmitindo via web da Praia Grande, litoral, Brasil e ao redor do mundo. Mas é lógico, só onde tiver internet. Fiquem com Deus. Fui! Será? Fiquem com Deus. Fui! Se é que tudo isso aí tem a ver com Deus. Ou seria só a ganância, a sede de poder? Ponto final em mais